seus olhos. Peça a Deus que fale com você nessa manhã. Deus tem algo para falar contigo, Deus tem uma palavra ao seu coração. E você pode entrar e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Tudo depende da postura do seu coração. Eu tenho dito que fazer as coisas no automático é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Até aquilo que foi feito para gerar saúde, se é feito no automático, pode gerar doença. Escovar os dentes é um grande exemplo. Se você fizer sem prestar atenção, se você fizer sem observar, aquilo que era para gerar saúde pode gerar doença. Por isso não cultue de maneira automática. Não participe desse momento de maneira automática. Peça a Deus, esse é um momento sobrenatural, é um momento em que Deus ministra ao seu povo. Quebrante, Deus, o nosso coração, Pai. Quebrante, Deus, o nosso coração. Tira todo o orgulho, toda a vaidade, Pai. Desfaça todo o ego, Deus. Em nome de Jesus, quebra toda a cegueira espiritual. Tire os tampões que nos impedem de ouvir a Tua voz. Elimine todas as distrações nessa manhã. Nós queremos sim, Deus, ter um encontro com o Senhor. Que esse momento não seja um momento de uma prédica, de uma oratória apenas, de uma palavra exposta, mas que seja de fato a Tua palavra viva e poderosa, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, espírito e alma. Que seja a Tua palavra que não volta vazia sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. O Evangelho é poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê, e é isso que nós queremos viver e experimentar nessa manhã, Pai. Vivifica corações que estão petrificados pelo pecado. Traga arrependimento ao Teu povo, Pai. Traga santidade à nossa mente, ao nosso coração. E que hoje, Pai, seja um dia de transformação. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, verso 42. Você que está em casa também, abra aí na sua Bíblia, Atos 2, 42. Nós vamos dar continuidade ao texto que foi exposto na semana passada pelo pastor André Fontana. Atos 2, 42. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Todo mundo achou? Então vamos ler juntos o texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e nas casas, partindo o pão, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Que texto! Que instrução, que palavra do Senhor para a sua igreja. Esse texto ele é cirúrgico para os dias que nós estamos vivendo hoje. Todos conseguem me ouvir bem? Aqui embaixo, ok? Lá atrás? Em cima, está dando para ouvir direitinho? Ok. Verso 42 diz assim: eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta e que você também anote não só aquilo que eu estou dizendo, mas principalmente aquilo que o Senhor está falando com você. Atos 2, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A primeira pergunta que nós podemos fazer ao ler o verso 42 é: eles quem? Quem se dedicava ao ensino dos apóstolos? Quem é? De quem que esse texto está falando? Se você voltar um versículo, se você for no versículo 41, está escrito assim:
Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Ou seja, aqui esse texto não está falando somente dos crentes mais experientes, mas também daqueles que haviam acabado de se entregar ao cristianismo, aqueles que haviam acabado de aceitar Jesus dentro do seu coração. E o interessante é que no dicionário, a palavra dedicar, ela significa oferecer-se em sacrifício. Ou seja, tanto os crentes maduros, quanto aqueles que haviam acabado de se converter, todos eles estavam se oferecendo, estavam se sacrificando. E para o que o texto diz que eles estavam se sacrificando? Para aprender as Escrituras, para aprender a palavra do Senhor, para praticar aquilo que o Evangelho diz. Agora, se eles precisavam se sacrificar, se eles precisavam se dedicar, é porque eles não eram anjos, eles não eram seres espirituais. Eles tinham uma vida assim como eu e você temos. Eles tinham afazeres, eles tinham família, eles tinham que sustentar a casa. E mesmo assim, eles estavam se sacrificando para aprender. Agora, por que diante de tantas atividades, de tantos compromissos, eles estavam se sacrificando? Porque aquilo que eles iam aprender não era matéria de Enem. Aquilo que eles estavam aprendendo ali não era uma matéria que facilitaria a entrada numa universidade apenas, não. O que eles iam aprender, o que eles estavam aprendendo, era algo que mudaria para todo sempre a vida deles. Você já reparou no quanto você se sacrifica para passar numa prova que não tem a capacidade de garantir a sua vida? Você já parou para pensar no quanto que você estuda, no quanto que você se dedica, no tanto que você se sacrifica para aprender e para passar numa prova que não tem nenhuma garantia de que isso vai mudar a sua vida? E o interessante é que hoje há muitas pessoas formadas, pós-graduadas, há pessoas com mestrado e com doutorado e que ainda estão desempregadas. E não por falta de sacrifício pessoal, mas é porque nessa vida nada é perene, nessa vida não há estabilidade, nessa vida tudo pode acontecer, ou seja, o estudo não garante nada, mas ainda assim nós nos sacrificamos para aprender. Portanto, eu queria que você avaliasse o quanto você se dedica para aprender matérias que não garantem a sua vida e no quanto você se sacrifica para aprender um conteúdo que pode mudar a sua história para todo o sempre. Será que essa balança está justa? Ou será que ela está descompensada? Será que você tem se dedicado da mesma maneira para aprender um conteúdo que é capaz de transformar a sua vida, mudar a sua família e te levar para a eternidade, ou será que você se dedica muito mais para o outro lado? Essa semana eu fui visitar o meu avô, ele está ali de óculos escuro. Fui visitar ele na segunda-feira e conversando com ele, ele estava me dizendo: olha, Juan, eu infelizmente não estudei muito. Eu não concluí os meus estudos, eu não fiz uma faculdade. Mas eu disse: Ivô, mas o senhor é muito inteligente. O senhor é muito sábio, o senhor conversa sobre tudo, o senhor tem conhecimento sobre todas as áreas da vida. Onde foi que o senhor aprendeu tudo isso? Sabe o que ele me disse? Estudando a palavra, estudando a Bíblia. E é interessante porque apenas com o conhecimento bíblico que ele tem, ele construiu a sua casa com as próprias mãos, ele criou 10 filhos na presença de Deus, ele deu o melhor que ele podia, e hoje quantos com mestrado, com doutorado não são capazes nem de se sustentar? Agora, como que isso é uma verdade? Sabe como que isso é uma verdade? É porque esse livro, é porque a palavra do Senhor, ele tem conhecimento sobre todas as áreas da vida. Há conselhos práticos de sabedoria para você. Se você é uma mãe, você pode aprender com Maria. Se você é um pedagogo, você pode aprender com o apóstolo Paulo. A Bíblia fala de física quântica, fala de química, biologia, medicina. Ou seja, de onde que você acha que veio todo o conhecimento do mundo? Veio de Deus, veio da palavra.
Pergunta para um ateu se ele acha certo matar uma pessoa. Pergunta para alguém que não acredita em Deus, que dizer que não. Não é certo mentir, não é certo matar, não é certo fazer o mal. Eu te pergunto, de onde ele tirou isso? Ele tirou isso da Deus, que há milhares de anos tem regido a humanidade com princípios e valores morais. Portanto, esse livro é poderoso demais, esse livro tem conhecimento demais, esse livro pode mudar a minha e a sua vida. Eu não estou dizendo que você não deva estudar para passar no Enem, nem no vestibular, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa se dedicar para aprender a palavra do Senhor, porque esse livro, ele pode mudar a sua vida. Você precisa compensar essa balança. E o texto diz que eles se dedicavam, ou seja, se dedicar é oferecer-se em sacrifício, mesmo com tantas matérias para estudar, mesmo com tantos trabalhos para fazer, você precisa se sacrificar. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. E você pode orar dizendo: Deus, enquanto eu estiver aqui lendo a Tua palavra, vai ministrando no meu coração. Vai me explicando porque eu não consigo entender, vai esclarecendo para mim aquilo que o Senhor queria dizer. E querido, é sobrenatural o que acontece quando você lê a palavra com o coração ajustado. O problema é que muitas vezes a gente lê a palavra com o coração orgulhoso, arrogante. Não, isso eu não concordo, não, isso eu acho que não é mais para o nosso tempo. Quando você lê a palavra com o coração quebrantado, com o coração humilde, permitindo que a palavra leia você, como o Tiago diz, ela tem que ser como um espelho na nossa vida, a mudança é verdadeira, a mudança é genuína, e todo mundo percebe aquilo que está acontecendo. Interessante porque o texto diz que eles se sacrificavam para aprender com os apóstolos, ou seja, o estudo bíblico daquele tempo não era dentro de um quarto trancado sozinho, era um estudo bíblico comunitário. Eles aprendiam ouvindo, conversando, dialogando em comunhão. O diabo não pode com a sua igreja, o diabo não pode contra a igreja de Jesus. Sabe o que ele faz então? Ele te distrai. Ele te tira da comunhão, ele te leva para dentro do seu quarto e você fica lá isolado, sem as pessoas, sem a família, e você vai enchendo a sua cabeça de conteúdo, mas você não tem oportunidade para praticar, você não tem oportunidade para viver, você não tem oportunidade para de fato testificar aquilo que o texto diz, de modo que você fica como aquele mini crack. Quantos são da época do mini crack? Você se lembra disso? Qual que era a característica do mini crack? A cabeça grande e o corpo pequenininho. Por quê? Porque não tem vida, não tem prática. Mas aqui a gente aprende com eles que nós precisamos da comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e o quê? A comunhão. Nós já vimos que se dedicar significa oferecer-se em sacrifício. E o texto diz que além de se oferecer em sacrifício para aprender mais da palavra do Senhor, eles também se sacrificavam para estar em comunhão, para estar no corpo, para fazer parte da família. Ou seja, não existe vida cristã fora do corpo, não existe vida cristã fora da família. Se nós entendemos que o cabeça é Cristo e que nós somos um corpo, então fora do corpo eu sou um membro necrosado. Fora do corpo eu sou um braço morto, um dedo morto, aonde não passa mais sangue, onde não tem mais vida. Não existe vida cristã fora da comunidade, fora do corpo, fora da família. Tudo que Deus está fazendo desde o Éden até hoje é formar uma família para si, uma noiva para o seu filho, uma morada para o seu espírito. Aquela família que ele começou a formar no Éden, ela vem crescendo e ela vem crescendo, até que lá no céu nós estaremos todos juntos, louvando, adorando o nosso Deus. Deus está formando uma família para si, Ele é o cabeça e o corpo é a igreja, é a sua família. Interessante porque muitos pensam que a comunhão cristã, ela é fruto do nada, ela vai acontecer sem esforço nenhum. Mas o texto me diz o contrário, que nós precisamos nos esforçar para ter a comunhão.
Se eu e você não estivéssemos debaixo da influência do pecado, a comunhão cristã seria natural. Mas por causa do pecado, ela não é mais tão natural nas nossas vidas. Nós precisamos nos esforçar. E sabe para que nós precisamos nos esforçar? Para vencer os nossos pecados de estimação. Para vencer o nosso egoísmo, para parar de pensar somente em nós, para parar de pensar somente no nosso cansaço. Tem gente que você convida e fala assim: não, mas eu estou cansado. Ah, é só você que trabalha, é só você que estuda, é só você que cansa no mundo inteiro, é só você que tem esse privilégio. Então tem que vencer pecado, egoísmo, individualismo. Tem que vencer os pecados de estimação, tem que se esforçar, porque está todo mundo cansado no mundo que a gente está vivendo, está todo mundo esgotado. A tendência natural do nosso corpo é querer ir para casa no final do dia, deitar numa cama e no sofá e hibernar até o próximo dia, sem conversar com o cônjuge, sem conversar com os filhos, sem ter amigos, sem ter comunhão. Percebe o quanto a influência do pecado nos atrapalha na comunhão? Por isso é preciso sacrifício, é preciso esforço. Ou seja, após essa luta entre a carne e o espírito, você precisa fazer o quê? Tomar uma decisão. Mesmo cansado, eu vou. Mesmo desanimado, eu vou. E aí quando você chega lá, você não se arrepende. Pelo contrário, você fala assim: eu devia ter vindo mesmo. Como foi bom, como foi bom. E é ali que o Espírito vence a carne. Nós precisamos da comunhão cristã porque ela nos purifica. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim: puxa vida, sabe, eu não gosto dessa atitude, eu não gosto dessa fala. Querido, isso é um espelho. Você não gosta porque você está se vendo. Agora, sem a comunhão cristã você não se vê. Sem a comunhão cristã você não percebe os seus pecados. E aí sabe o que vai acontecendo? Você só vai necrosando até o ponto de morrer. Nós precisamos da comunhão cristã para viver, para amadurecer. Hoje eu tenho comunhão verdadeira e genuína com alguns de vocês. Mas para que chegasse nesse ponto, como diz o Genesi, quantos quilos de sal nós não precisamos comer? Quantos problemas nós não precisamos vencer? Quantas dificuldades nós não passamos juntos para chegar até aqui? Às vezes você acha que a comunhão cristã vai bater na sua porta e falar assim: olá, seja bem-vindo à comunhão cristã. Mas não é assim que funciona. Você precisa se esforçar, você precisa se sacrificar, você precisa se dedicar. Porque senão, daqui a 1 ou 2 anos, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para a sua vida e você vai perceber que nem amigos você tem. Antigamente a gente podia contar nas mãos quantos amigos nós tínhamos. De uns 5 anos para cá a gente conta numa mão só. E daqui 2 anos, se continuar desse jeito, você vai olhar para a sua vida e você não vai ter para quem ligar. Porque cada vez mais a gente está se isolando, cada vez mais está cada um vivendo a sua própria vida, está cada vez mais cada um buscando o seu próprio nome e a sua própria carreira. Esse texto é cirúrgico para o tempo que nós estamos vivendo hoje, porque a comunhão cristã, ela é criada por pessoas. E é interessante porque na vida cristã você tem quem cria oportunidades e você tem quem participa das oportunidades criadas. Só existem essas duas possibilidades. E se você não cria e se você não participa, tem alguma coisa de errado com a sua fé. Tem alguma coisa de errado com a sua espiritualidade. Interessante porque há muitas pessoas no nosso meio criando oportunidades para comunhão. São cultos como esse, onde você pode chegar mais cedo e conversar. Depois do culto, tomar um café, convidar alguém para almoçar. É o evento das mulheres, que tinham aqui mais de 150 mulheres. Sabe, é o dia da família no sítio, é a célula nas casas. Tem gente trabalhando o tempo todo para criar ambientes de segurança, para proporcionar comunhão. Mas você é alguém que tem desfrutado disso? Você é alguém que desfruta? Você é alguém que participa? Ou você é alguém que está de fora? Porque não existe essa possibilidade. Quando um dedo é arrancado
das mãos. Quando um braço é arrancado das mãos, ele precisa ser imediatamente conectado ao corpo, porque senão ele morre. A falta de circulação de sangue, de oxigênio, pode levar aquele corpo, aquele pedaço do corpo à morte. Se você está fora, você precisa voltar imediatamente. Quem está me assistindo de casa precisa entender isso. O recurso internet é quando não há possibilidade do presencial. É quando a gente não pode se abraçar. É quando eu não posso estar porque eu estou longe. Mas quando há possibilidade, isso aqui é vida. Isso aqui é renovo. Isso aqui é transformação. Isso aqui é cura. Tiago diz, quer ser perdoado, confessa o seu pecado a Deus. Quer ser curado, confessa o seu pecado ao seu amigo espiritual. Você precisa ser conectado imediatamente ao corpo para que você não morra. Nesse tempo de pandemia, nós perdemos muitas pessoas, que no início não estavam vindo por medo, que no início não estavam vindo até pela questão da preocupação com a segurança. Ok, tudo bem. Mas as coisas foram tranquilizando, as vacinas vieram, tudo estava permitido e elas não voltaram. Alguns que a gente acompanha mais de perto já renunciou à fé. Já falou, eu não sei mais se eu acredito. Eu não sei mais se eu preciso disso. Talvez você conheça pessoas assim, porque o membro foi arrancado do corpo, ele está morrendo. Se você conhece pessoas que estão só na internet, se você conhece pessoas que nem na internet estão, se você conhece pessoas que estão desconectadas, você tem uma responsabilidade. Porque se você não agir a tempo, se você não for a tempo, essa pessoa pode acabar perdendo a sua fé. Um membro fora do corpo, ele pode morrer facilmente. Por isso o texto diz, eles se sacrificavam para aprender, eles se sacrificavam para estar juntos, eles se sacrificavam para o que mais? Fala aí enquanto eu tomo uma água aqui. Quem está com a Bíblia aberta? Eles se sacrificavam para aprender, para ter comunhão e para partir o pão. Interessante porque tem pessoas que pensam que partir o pão é vir todo o primeiro domingo à igreja para participar da ceia. Tem muitas pessoas que pensam que isso é partir o pão. Mas partir o pão fala de um estilo de vida de intencionalidade. Partir o pão fala de uma vida que não é movida no automático, mas de uma vida intencional. Fala de relacionamentos saudáveis. Você não pode comer e beber do cálice se você está cheio de relacionamentos quebrados. Comer o pão e beber o cálice no dia da ceia é consequência de uma vida reconstruída, sadia, de uma pessoa irrepreensível. E não porque não erra, mas irrepreensível significa que está acima da repreensão. E por que está acima da repreensão? Porque ela errou, ela se arrependeu, ela pediu perdão e ela consertou. Aí eu chego para o João e falo assim, poxa João, e aquilo? Não, irmã, obrigado porque você me falou, mas graças a Deus está resolvido. Isso é uma vida de irrepreensibilidade. Comer e beber do pão, comer e participar da ceia do Senhor, fala de uma vida de intencionalidade. Fala de generosidade para perdoar, fala de você não ficar contando quantas vezes já perdoou, mas perdoar quantas vezes for necessário. Fala de humildade para pedir desculpa. Comer o pão fala de uma vida de intencionalidade, onde você é generoso para cuidar dos órfãos e das viúvas. É generoso para honrar a Deus com os seus bens. Fala de repartir o seu tempo com as pessoas, repartir a sua vida. Agora, isso não é fruto do nada, isso não é fruto do acaso, isso não acontece para aqueles que vivem no automático. Por isso que se dedicar significa oferecer-se em sacrifício. Porque para pedir perdão, você tem que se sacrificar. Para perdoar, você tem que se sacrificar. Para repartir, você acha que repartir o que você tem é natural? Não é. Natural do homem é acumular. Esse é o natural do homem, repartir é sobrenatural. Comer o pão fala de uma vida de intencionalidade. E aqui o texto diz que eles estavam se sacrificando para aprender e para praticar.
praticar onde? Na comunhão, tudo que eles estavam aprendendo. Eles estavam aprendendo, por exemplo, vamos pensar sobre o fruto do Espírito: paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, alegria. E aí, na comunhão, eles exerciam tudo isso. Eles estavam aprendendo sobre a obra daquele que é Filho de Deus, então na comunhão eles praticavam aquele conhecimento. Eles partiam o pão, ou seja, eles tinham uma vida aprovada diante de Deus. Mas o texto diz que não para por aí. Eles se sacrificavam também para quê? Para quê? Para a oração. Você já reparou no quanto que orar é sacrificar o seu corpo? Porque o seu corpo entendeu que fechar os olhos e falar baixinho é um preparo para quê? Para dormir. Seu corpo sabe disso. Então quando você está ali orando a Deus, você está sacrificando a sua carne, você está dizendo: não, corpo, você não vai dormir, eu só estou silenciando as distrações, eu só estou silenciando o meu mundo exterior para me conectar com o meu Pai. Porque o meu Pai não fica gritando, Ele não é um louco. Ele fala baixinho para que somente aqueles que estão interessados consigam ouvir a sua voz. Para orar nos dias de hoje tem que se sacrificar, tem que acordar mais cedo do que você está acostumado. Às vezes na hora do almoço tem que abrir mão de um pedaço do almoço para fazer uma caminhada no quarteirão onde você trabalha e orar. Tem que abrir mão da novela, do Netflix, do filme. É sacrifício, mas vale a pena. Sabe quando você precisa abrir mão às vezes de algo para se encontrar com um amigo, e você chega lá e fala assim: nossa, como foi bom ter vindo aqui. Isso é orar. É você abrir mão de muitas coisas, ter um tempo com o Pai e falar assim: Deus, como é bom ter vida com o Senhor, como é bom te conhecer, como é bom ouvir a Tua voz, como é bom entender a direção do Senhor para a minha vida, como é bom, como é prazeroso, como é gostoso. Querido, você teria uma vida de oração se você soubesse que aquilo que você precisa não dependesse da oração? Você teria uma vida de oração se você não precisasse pedir coisas para Deus? Você teria uma vida de oração se você soubesse que os seus desejos seriam satisfeitos de outra maneira? Você tem prazer em orar por ter comunhão com Deus apenas? Por ter intimidade com Ele? Ou a sua oração está vinculada àquilo que você precisa? Porque se isso é uma verdade, você ainda não conhece a Deus. Você é o Deus da sua vida e você transformou Ele dentro de um ídolo. Você colocou Ele como seu servo. E você está dizendo: eu me relaciono para te convencer a fazer aquilo que eu quero. Você não entendeu o Evangelho ainda. Porque a oração, ela não move o coração de Deus. A oração move o meu coração. A oração não coloca Deus em movimento. A oração me coloca em movimento. A oração não muda Deus. A oração muda a minha vida. Isso é oração. É um encontro marcado. É intimidade. Muitos hoje têm uma vida devocional, mas não têm uma vida de devoção. É a geração miojo. Lê um versículo, faz a oração em 3 minutos e acha que é suficiente. O que a gente aprendeu com o André? Faz isso todo dia, como miojo todo dia. O que vai acontecer com você? Você vai adoecer e você vai morrer. Nós precisamos de vida com Deus. Muitas pessoas acham que elas têm que subir aqui para ter vida com Deus. Não, eu vou tocar para ter vida com Deus. Eu vou cantar para eu ter vida com Deus. A gente não sobe aqui para ter vida com Deus. A gente sobe aqui quando já tem. A gente, precisa mudar a nossa mentalidade. Você precisa ter vida com o Pai para transbordar onde quer que você estiver. Sabe por que às vezes você vai num lugar e você está dizendo assim: não, eu vou sair desse trabalho porque é pesado demais, eu não estou aguentando. Eu vou sair desse curso, eu vou mudar de sala porque eu não estou aguentando. Querido, isso é reflexo de um cristão vazio. Porque um cristão cheio, ele pode entrar num ambiente escuro, aquele lugar muda na hora que ele entrou. Ele pode chegar numa atmosfera pesada, ele alivia a atmosfera só dele entrar ali. E não é por causa dele, mas por causa do Espírito que habita nele. É por causa da palavra do Senhor que habita nos seus lábios. Nós precisamos de vida com o Pai. Agora, é interessante porque no versículo 42 fala de uma ação humana.
Fala de homens e mulheres se sacrificando. E o versículo 43 vai falar de uma consequência do mundo espiritual, daqueles que se sacrificam. Olha o que o verso 43 diz: todos estavam cheios de, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Meu Deus, que Deus! As igrejas estão precisando disso. Mas isso não é consequência de um pastor que se sacrifica, isso é consequência de uma igreja inteira se sacrificando, se ofertando, se oferecendo em sacrifício. Às vezes você vai num culto, às vezes você visita uma igreja e você fala: meu Deus, está parecendo um cemitério esse lugar. Mas é porque ainda as pessoas não entenderam. Moisés teve que entrar no mar, e os comentaristas do Antigo Testamento dizem que o mar se abriu quando chegou aqui a água, querido. Não foi quando ele pisou, não. Diz que foi quando chegou aqui. Pedro, para caminhar sobre as águas, teve que sair do barco. A gente acha que as coisas vão acontecer, mas você precisa se entregar para que aquilo aconteça. Saia do automático. Sabe, ser cristão é nadar contra a maré. Está todo mundo indo para essa direção, vivendo no automático, trabalhando e estudando, sem vida com Deus, sem vida com a família, sem amigos. Você precisa dizer: não, eu não sou escravo desse mundo. Cristo me libertou para ter uma vida abundante, uma vida de liberdade. Eu vou priorizar aquilo que é prioridade. Eu vou priorizar aquilo que eu não posso ser substituído. Já imaginou a igreja assim? Todos cheios de temor. Já imaginou todos os cultos, maravilhas, sinais, milagres? Se está escrito, é porque a gente pode viver. Se está escrito, se a gente pode enxergar, a gente também pode viver. Imagine aqui na igreja todos cheios de temor, todos cheios do Espírito Santo de Deus, paz, amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Imagina isso todo dia na célula, no templo, nas casas, na comunhão. Mas isso não é consequência de uma diretoria que se sacrifica. Isso não é consequência de uma equipe ministerial que se sacrifica. Isso é consequência de uma igreja inteira que se sacrifica para viver o Evangelho. Por falta de honra, Jesus não pôde fazer os milagres que Ele queria fazer na sua terra. E a sua desonra, a sua falta de honra tem trazido consequências espirituais para a sua vida. Na série Autoridade e Poder nós aprendemos muito sobre isso. Aquilo que nós desprezamos, nós perdemos, mas aquilo que nós honramos, nós recebemos. Ser cheio de temor é ser um povo que honra a Deus, é ser um povo que honra as autoridades, é ser um povo que honra a liderança, é ser um povo que honra uns aos outros como família. Não para por aí, porque o texto diz que aqueles que se sacrificam para aprender a palavra, para ter comunhão, para ter um estilo de vida de partir o pão e orar, não só é uma igreja cheia de temor, mas que desfruta do sobrenatural de Deus e ainda tem a unidade cristã. Aquela unidade de João 17, quando Jesus ora ao Pai dizendo: dá para eles a mesma unidade que nós temos. Querido, olha a oração de Jesus, que eles desfrutem da unidade que nós temos. Isso é muito poderoso e eu quero viver nada menos do que isso. E é por isso que hoje eu estou aqui convocando você, incentivando você a sair do comodismo, a sair do conformismo, a sair dessa zona de conforto que você está e se ofertar, e se oferecer e se entregar. Todos que criam mantinham-se unidos. E eles tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu quero a sua atenção nesse momento. Muitos partidos políticos têm pegado este princípio bíblico aqui, e eles têm adotados como uma filosofia, como algo que vai nortear a ação, mas sabe o que eles querem no fundo?
Eles não querem que todos tenham tudo em comum. O que eles querem no fundo é poder, é te enganar, é te consumir para que eles tenham uma vida boa. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E isso aqui não é comunismo, isso aqui não é socialismo, isso aqui é Bíblia, isso aqui é cristianismo. E sabe por que eu estou sendo tão enfático? Porque nenhum partido do mundo pode fazer esse princípio acontecer. Nenhum ser humano é capaz de fazer esse princípio acontecer. Nenhum homem, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer essa obra. E a gente só vive isso no corpo de Cristo. Acorda, igreja. Sabe por que eles prometem e nunca vão cumprir? Porque são carnais, são pecadores, são amantes do poder. Não se deixe enganar. Essa verdade bíblica só pode ser produzida pelo Espírito Santo de Deus. Basta você checar em qualquer parte do mundo, basta você visitar, basta você ir atrás e você vai ver que isso nunca aconteceu sem o Espírito Santo de Deus e nunca vai acontecer, porque isso aqui é o céu na terra, é o que a teologia chama do já e do ainda não. A gente já começa a viver isso enquanto família, mas um dia na totalidade, quando não houver mais a influência do pecado. Esse não é o papel do Estado, não é a responsabilidade deles, esse é o papel do Espírito Santo de Deus. O diabo, como não pode contra a igreja, porque ele é mais fraco, ele luta para distrair a igreja, ele deturpa tudo que Deus criou. E hoje, nesse ano de eleição, a gente está vendo as guerras, um tentando manipular o outro, um tentando influenciar o outro. Entenda uma coisa, a política não tem o poder de salvar o mundo, tira a sua expectativa disso. Nenhum homem pode satisfazer o vazio que há dentro de você. Não queira que os políticos sejam o seu pai, a sua mãezinha, essa não é a responsabilidade deles. O único que pode mudar a história da humanidade é Jesus Cristo, como já mudou. O calendário do mundo inteiro é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. O único que pode satisfazer o vazio que há dentro de você é o Espírito Santo de Deus. O único que diz que na casa do justo não faltará o pão é o próprio Deus, que todo dia manda o maná cair do céu e a água brotar da pedra. E mesmo quando você não trabalha, e mesmo quando você não pode sair de casa, ainda assim não falta, porque não é o Estado, é Deus. Tira a sua expectativa. São homens pecadores e falhos. Se você observar, esse texto fala de uma ação humana, e ele fala de uma consequência espiritual. E a ação humana é se sacrificar para aprender a palavra. Não é prometer o que não pode cumprir. A ação humana é se sacrificar para ter comunhão. A ação humana é viver um estilo de vida que reparte. A ação humana é orar a Deus buscando direção. Não é prometer o que não podemos cumprir. Agora, a consequência espiritual, essa sim é a unidade. Essa sim é todos têm tudo em comum e ninguém tem falta de nada. Sabe, se eu passar por algum momento de dificuldade financeira, e eu chegar lá em casa e tiver só um pão para comer, eu vou ter só um pão, mas ninguém lá em casa vai deixar de comer. Eu vou dar para todos eles, sabe por quê? Por causa da família. É a família cristã que vive isso, não é o mundo. É quem tem consciência de que Deus é Pai e de que nós somos irmãos que vai experimentar disso. É quem tem essa consciência que vai sonhar no coletivo. Não vai sonhar com o seu nome, mas vai sonhar com o nome de Cristo. Não vai fazer projetos para enriquecer, mas para gerar riqueza para todos que estão perto de você. É quem está dentro de uma família que pensa assim. Entende? Até aqui está claro? Vou avançar no entendimento do texto. O que nós precisamos entender é que a comunhão sem o Espírito Santo ela é falha.
A comunhão sem o Espírito Santo de Deus, ela é reunião, ela não é comunhão. O que acontece se você jogar milho no chão lá no galinheiro? As galinhas todas se reúnem em torno da comida. Tira a comida, elas começam a brigar entre si. Coloca comida, ração no chão e os cachorros vão lá para comer. Tira a comida, eles começam a brigar entre si. Já viu um cachorro correndo atrás do outro para tirar da boca do outro aquilo que está comendo? É isso que acontece. A comunhão sem o Espírito Santo de Deus, ela é falha. Só que infelizmente muitos cristãos estão vivendo como animais, reunidos em torno do interesse em comum e não do comum interesse, reunidos em torno da comida, reunidos por causa do network, reunidos por causa daquilo que o outro pode ofertar e oferecer. Ou seja, eu não tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com o que você tem para me dar. E quando a gente tira do meio dos cristãos aquilo que é de interesse comum, eles começam a se machucar, eles começam a se ferir, porque nunca houve comunhão, sempre houve reunião. E é por isso que há muitas igrejas rachadas, é por isso que há muitas famílias destruídas, é porque a gente nunca se reuniu em Deus, mas por causa dos interesses que temos em comum. A comunhão sem o Espírito Santo de Deus é falha. Sempre alguns vão se dar melhor do que os outros, porque os outros vão ser objetos de consumo na vida daqueles que são estratégicos. Mas na comunhão cristã, quando o Espírito Santo está no nosso meio, não é assim. Mesmo que você não tenha nada para me oferecer, eu estou com você. Por quê? Porque eu não estou com você por aquilo que você pode me dar. Eu já recebi tudo que eu preciso. Eu estou cheio, eu estou satisfeito e eu estou com você para transbordar. A cura para o nosso mundo é Deus. A cura para o nosso mundo é Deus, porque Deus não nos reúne em torno do vazio, Deus não nos move pela falta, Deus nos une em torno dEle, como Pai reúne os seus filhos, ensinando para eles a serem irmãos. O problema da igreja é o problema do filho mais velho, que aceitou o pai, mas não estava aceitando o irmão. O problema da igreja não é o problema do filho pródigo que está lá fora. Está dentro, entende o pai, mas não aceita o irmão. Não quer repartir o que tem com o irmão. Não quer doar o que tem para o irmão. Então Deus nos reúne como um pai reúne os seus filhos e nos ensina o conceito da família. Porque é isso que nós seremos no céu, e é assim que nós viveremos lá. Deus, através da família biológica e da família espiritual, está nos ensinando a viver em família. De forma que a igreja não é um prédio, a igreja é um coletivo de pessoas, formando um corpo, cujo cabeça é Cristo. A igreja é a família de Deus, que Ele começou a formar no Éden, que continua avançando. Entender isso muda tudo. Sabe por que há muito divórcio hoje em dia? Porque as pessoas casam com a consciência de uma sociedade, e não de uma família. Porque pai e mãe pode dar o trabalho que for, você não abandona. Se você abandonar e deixar passando dificuldade, o Estado vai vir atrás de você, sim ou não? Se você abandonar um filho, por mais que ele dê trabalho, o Estado vai vir atrás de você. Se a gente entrasse no casamento com o conceito de família, não haveria tanto divórcio. Mas como a gente entra com o conceito de sociedade, a gente diz assim, olha, se der certo a gente até abre umas filiais. Mas se der errado, a gente separa e divide os bens. É ou não é? A cura para a sociedade é entender que nós somos família. A cura para a nossa igreja é entender que nós somos família. Porque aqui não era uma pessoa vendendo o que tinha para satisfazer ou saciar os necessitados. Aqui era um fazendo isso com o outro, de maneira orgânica. Porque quando eu vejo em você família, eu não consigo te ver passando fome. Quando eu vejo você como parte da minha família, eu não consigo sonhar comigo e não sonhar com você. E é disso que nós estamos precisando. De olhar um para o outro como família. Sabe por que as pessoas trocam tanto de igreja? Porque não entenderam o princípio da família.
porque acham que são clientes e que a igreja é uma loja. Se eu não estou gostando do produto que estão ofertando, eu vou procurar em outro lugar. Mas a gente não faz isso com o filho. Se o filho não está andando no caminho certo, a gente gasta tempo discipulando, mentoreando para que ele possa arrumar o rumo da sua vida. Se o cônjuge não está bem, a gente investe dinheiro, a gente paga um psicólogo, a gente vai no médico, mas a gente não desiste. O que nós precisamos é de um conceito de família. Quando entendemos que somos família, nós envolvemos as pessoas em tudo que nós fazemos. Você vai viajar, você não quer viajar mais sozinho. Nossa, o desejo do meu coração era levar tanta gente comigo. Você vai almoçar e você fica pensando, puxa, fulano podia estar aqui, ele gosta tanto dessa comida. Sabe, você compra um negócio e você quer que todo mundo usa. O que nos falta hoje é a consciência de família. Quando entendemos que somos família, nós repartimos o que nós temos. Nós dividimos os lucros, nós sonhamos com o coletivo, nós somos acolhedores. Isso é Bíblia, isso é cristianismo, isso é espiritualidade, mas isso é consequência espiritual de um povo que se sacrifica. O André semana passada disse, crenças geram, quem se lembra? Crenças geram valores e valores geram frutos. Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. Portanto, diferente das reuniões onde há panelinha, diferente das reuniões onde há divisões, nas reuniões há minorias, nas reuniões há discriminação e preconceito, na família não. Na família não há desunião, na família não há preconceito, na família não há minorias. A cura para o mundo é entender que Deus é Pai e que nós somos irmãos. A cura para o mundo é você chegar para uma prostituta e falar, olha, talvez você não saiba, mas você tem um pai, nós somos os seus irmãos, e eu vim aqui te revelar a família, e mostrar para você que você tem identidade e propósito. Ou seja, não é a atitude dela que modela a sua fé, mas é a sua fé que modela a atitude dela. O que as pessoas precisam hoje é entender a família. É isso que nós temos que testemunhar, é isso que nós temos que viver. Interessante porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá maturidade. E maturidade não vem com idade, a maturidade vem com experiência. Você pode ter um carro 2021, 2022, com 80 mil quilômetros rodados, e você pode ter um Fusca 1960 com 20 mil quilômetros rodados. O que diz se você tem maturidade ou não é o tempo que você está na igreja. O que diz se você tem maturidade ou não é a sua experiência com Deus, é a sua intimidade, a sua caminhada com Ele. E o maduro, ele aprende a lidar com o imaturo, ele acolhe o imaturo, ele cuida dele. Agora, no encontro de dois imaturos, há racha, há distanciamento. E nessa manhã Deus quer nos dar maturidade para acolher os imaturos que estão perto de nós. Deus quer nos dar maturidade para a gente poder ensinar os imaturos. Deus quer nos dar maturidade para promover reconciliação. Porque esse é um tempo em que famílias estão sendo divididas por opiniões diferentes. Esse é um tempo em que a igreja está rachando por opiniões diferentes. Isso é fruto de imaturidade cristã. Porque dentro de uma família, pai, mãe, filhos, quem é maduro? Os pais. O filho, quando o pai não faz o que quer, ele bate a porta, ele entra para o quarto, faz pirraça, faz greve de fome, não fala mais com ninguém, não é assim? E o pai, quando o filho não faz o que ele quer? Ele põe para fora de casa, ele não dá mais comida? Não. Ele continua lá, orando, discipulando, dando o melhor. Porque a maturidade está nos pais, não está nos filhos. Um crente maduro cuida dos imaturos. Um crente maduro continua ali. Ele não abre mão. Ele não se omite, ele continua ali cuidando, amando, crendo que um dia o Espírito Santo de Deus vai trabalhar e levar o outro a um caminho de maturidade. Versículo 46, aqui há outra ação humana. Então você tem uma ação humana, uma ação espiritual. Agora você tem outra ação humana. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio
do templo. Partiam o pão em casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O que o texto diz que eles estavam fazendo? Eles estavam perseverando. Eles estavam dando continuidade. Eles não pararam. Eles estavam sendo intencionais. E no quê? Reunindo em casa e na igreja. Para quê? Para ter comunhão, para adorar e para louvar. Com qual postura que o texto diz? Com alegria e sinceridade de coração. Aquilo que começou como sacrifício, agora termina com alegria e sinceridade de coração. Aquilo que começou como um sacrifício, agora terminou com milagres, com sinais, com unidade. Aquilo que começou com sacrifício, terminou com todos tendo tudo em comum. Se você quer ver o mar se abrir, você precisa entrar nele. Se você quer caminhar sobre as águas, você precisa sair do barco. Se você quer ter multiplicação na sua vida, você precisa entregar os 5 pães e 2 peixinhos. Sabe quem é que não serve a Deus com alegria? Quem está fazendo com a motivação errada. Quem está servindo a Deus para aliviar a sua culpa. Quem está servindo a Deus para aparecer para as pessoas, para mostrar, olha como eu sou bom, olha como eu sou importante, olha como todos precisam de mim. Essas pessoas servem com pesar. Sabe quem é que não se reúne, não está junto, não está em comunhão com alegria? Quem não entendeu o Evangelho de Deus, quem não entendeu o que Deus está fazendo, que Ele está formando uma família. Porque quem já entendeu que é frágil, que é como pó, que um simples vírus pode tirar você desse mundo. Quem já entendeu que não garante o futuro, que não tem esse poder. Quem já entendeu que estava caminhando a passos largos para o inferno. Quem já entendeu o que Jesus Cristo fez na vida dele por graça e por misericórdia. Quem já entendeu que Jesus o inseriu dentro de um corpo. Quem já entendeu a família. Quem já entendeu de onde veio e para onde vai. Ele vive a palavra do Senhor com alegria e sinceridade de coração. Agora eu te pergunto, você tem vivido a palavra do Senhor com alegria, com sinceridade de coração? Você se reúne aqui na igreja com alegria e sinceridade no coração? Ou você vem porque o seu pai está te obrigando a vir? Ou você vem porque a sua esposa fica falando na sua cabeça? Ou você vem porque você está se sentindo culpado? Você participa de uma célula? Você vai na casa de um irmão com alegria e sinceridade de coração? Ou com pesar? Porque isso diz muito sobre a sua espiritualidade. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Como é que está o seu coração? Tem pessoas hoje que pensam que apenas o templo é suficiente. Sim ou não? Tem pessoas que pensam que somente o culto online é suficiente. Tem pessoas que pensam que somente a comunhão nas casas é suficiente. Mas é isso que esse texto nos ensina? Não. O texto diz que nós precisamos das casas e nós precisamos do templo. Deixa eu te perguntar, qual das suas 2 pernas é mais importante? Qual que é a asa do pássaro mais importante, a direita ou a esquerda? Qual que é o seu órgão mais importante? Percebe o quão inútil é essa pergunta? O quão esquizofrênica é essa pergunta? O problema é que tem muita gente tentando responder ela. Tem muita gente dizendo, eu não preciso do culto. Eu posso cultuar em casa sozinho. Tem muita gente pensando, não, eu não preciso da casa, eu já estou no culto. Qual que é a perna mais importante, querido? Os cristãos, eles precisam da reunião nas casas e eles precisam da reunião do templo. O cristão precisa da comunhão todos os dias da sua vida. E é por isso que aqui na PIBBH, você tem o culto presencial no domingo. Você tem um culto online na quinta-feira. Você tem as células ao longo da semana. Você não tem desculpas para não participar. Você não tem desculpas para não se envolver. Só existem 2 tipos de cristãos: os que geram a oportunidade
e os que participam da oportunidade. Qual dos dois você é? Porque se você não é um dos dois, você precisa tomar uma decisão. Versículo 47, para a gente encerrar. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Eu vejo hoje muitos cristãos dizendo: não, a gente não precisa fazer nada não precisa evangelizar não precisa abrir célula não precisa discipular não, porque é Deus quem acrescenta. Eu vejo muitos dizendo isso, mas se isso fosse uma verdade, não teria igreja pequena, não teria igreja morrendo, não teriam pessoas morrendo sem conhecer Jesus. Muitas pessoas são avessas ao crescimento da igreja, mas sabe quem também é avesso ao crescimento da igreja? O diabo. Ele que não quer ver a igreja crescer. Cuidado para ele não distrair o seu coração. Cuidado, porque a Bíblia nos ensina que tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável cresce. E Deus ama ver a sua família crescer. Deus é como um pai que quer ter muitos filhos. Deus ama ver a sua noiva crescer, a sua igreja crescer, porque tudo que é saudável cresce. Aquilo que não está crescendo, ou porque está doente, ou porque está no ciclo de morrer. Ou está doente ou está morrendo, por isso não cresce. Agora repare que nada cresce sozinho. O corpo, para crescer, precisa de alimento, exercício físico. A planta, a árvore, para crescer precisa de água, precisa de nutrientes. Nada cresce sozinho. Sabe o que Deus está esperando de você para a igreja crescer? A mesma coisa que Deus espera dos seus filhos: obediência, comunhão, senso de comunidade, senso de família e generosidade. Portanto, que nesse mundo mau, que nesse mundo ganancioso, que nesse mundo individualista e egoísta, que a igreja de Cristo nade contra a maré. Que ela não use as pessoas como um objeto, que ela não use as pessoas como um número. Que eu e você possamos nadar contra a maré, que a gente não se relacione para ter, que a gente se relacione para dar, para ofertar, para cuidar, que a gente se sacrifique sim, do descanso, do filmezinho, para poder se dedicar a vidas. É isso que Deus espera de mim e de você. Deus não está feliz com você que só vem na igreja no domingo e fica sentado no banco, porque isso aqui não é um show. Isso aqui não é um espetáculo. A igreja não é um passatempo. A igreja é a embaixada de Deus nesse mundo. É a sua família representada aqui na terra. Nós somos o seu exército aqui na terra. E nós estamos aqui em missão. O general não quer ver soldados escondidos por medo, por timidez, por cansaço e por preguiça. O general está feliz quando o soldado está com a espada na mão, e ele está pronto para a batalha. Deus não está feliz com você, que tem vida com Ele sozinho, trancado num quarto. Deus quer que você fale dele para todo mundo. Deus quer ver você se sacrificando, se doando. Foi isso que Jesus fez, e é isso que Ele nos ensina a fazer.